Jornalismo é como se fosse um fio que liga as pessoas ao mundo. Esse texto é de um autor desconhecido e eu achei uma beleza para apresentar minha convidada de hoje, a jornalista Glória Maria. No mês das mulheres especiais no programa, eu converso hoje com uma das comunicadoras mais reconhecidas do país, Glória Maria. Ela já viajou a trabalho para mais de 100 países, realizou entrevistas memoráveis e esteve presente em momentos decisivos da história contemporânea do jornalismo brasileiro. Nós vamos saber muito mais sobre ela neste programa que está começando agora. Would you hold your umbrella in the rain for me? Would you show me good old-fashioned chivalry? I might get swept up just like an ingenue, but could I, should I with you? If I kept you waiting. Por toda a cidade, o ambiente era de emoção e muita tristeza. Uma história que comoveu o mundo inteiro. Thank you very much. I love you too. A gente vai descer aqui da tirolesa mais alta da Europa. Olha, esse caminho é tão duro que tem gente que vem assim, olha, de mula. Quem já participou de uma festa de fim de ano no trabalho sabe muito bem como é que é, não é? Essa casa era de uma família rica na época, não é? E aqui, esse aposento é a sala de estar de um dos inúmeros quartos dessa casa. Um detalhe, os empregados desse museu se vestem como no passado. Glória, faz 5 anos que você veio aqui, uma loucura. Você estava voltando para o Globo Repórter. Voltando para a Globo, eu fiquei 2 anos afastada, né? Eu saí, depois de apresentar 10 anos o Fantástico, pedi 2 anos sabáticos e fiquei fora no mundo e voltei em 2010, direto para o Globo Repórter, onde eu estou até hoje. Mas eu quero falar de outras coisas. Nós estamos numa série de programas especiais, com mulheres especiais, quer dizer, programas com mulheres especiais num mês que comemora a mulher no mundo. Que mulher você acha que virou, Glória? Do que você se lembra de você? Que mulher você virou? Foi uma mulher que surpreendente para você? Era a mulher que você pretendia ou você não lembra mais o que você queria? Não, eu acho que eu sou a mulher que eu sempre fui. Eu nunca pretendi ser nada. Eu acho que, assim, eu vim de uma família pobre e eu não me permitia sonhar. Eu queria viver uma outra realidade, mas eu não tinha noção de qual. Então, eu acho que eu fui caminhando, eu fui construindo o que eu sou a cada dia, sem saber qual era a minha direção. Eu realmente, até hoje, assim, quando eu me pergunto, a mulher que eu sou hoje é exatamente a menina que eu fui desde que eu me lembro, que eu tenho ideia de mim como criança. Então, eu acho, assim, que a minha trajetória não foi uma coisa planejada, programada, não. Eu permiti que a vida estivesse me levando. Consta que você nunca teve depressão, por exemplo. Nunca. É verdade? É verdade, eu não tive tempo. Depressão é uma palavra que a gente usa muito levianamente. Né? Depressão é uma coisa séria, mas angústias, incertezas, inseguranças que te tirassem um ânimo, você nunca sentiu? Não, eu sou feita de insegurança. Agora, eu não tenho realmente depressão, nunca tive. Eu sei exatamente o que é a depressão. Eu tive vários amigos sofrendo de depressão. Mas, assim, eu venho de uma história de vida muito dura, muito real. Você está falando da sua infância até... Até a adolescência, até hoje até, né? Se a gente for pensar mesmo na história de vida, é até hoje. Então, a vida nunca me permitiu relaxar o suficiente para que eu pudesse vivenciar angústias e sofrer a depressão. Eu sempre tive que estar ligada, ativa, superando, porque não eram obstáculos, eram encrencas enormes do destino, entendeu? Fala um pouco dessa infância. Não dá. Assim, eu tive uma infância muito solitária, né? Eu tinha uma mãe, um pai que me deixaram no mundo para ser livre, né? Eles tinham uma história meio assim de falta de liberdade. A minha avó só não foi escrava porque foi beneficiada pela lei do ventre livre.
Então, eles colocaram em mim a responsabilidade de ser livre a qualquer preço. E isso fez de mim sei lá, um ser muito estranho, né? Porque eu não me permitia sofrimentos e sentimentos. Você não se permitia fraquejar? Fraquejar, sim, mas eu não me permitia o tipo de fraquejo das outras pessoas. Eu podia fraquejar de outras maneiras. Então, essa coisa de angústia, depressão, não. A minha história sempre foi uma história meio angustiante, assim, meio tensa, meio... Ai, é hoje, é amanhã, algumas coisas assim. Então, isso ocupou o meu tempo e o meu espaço. Então, eu não conseguia, assim, em nenhum momento... eu até, para você ter uma ideia, até ir para a televisão com mais ou menos 16 anos, eu nunca tive tempo para pensar em mim, em me preocupar comigo. Eu tinha que me preocupar com a minha mãe, eu tinha que me preocupar com a minha família, eu tinha que me preocupar com a minha história, e isso tirou o foco de mim. Talvez por isso... Quando você diz eu tinha que me preocupar com a minha mãe, você está falando de sustento ou de apoio moral, o quê? De apoio, de sustento não, porque ela me sustentava, mas a minha mãe era uma mulher linda e fragilizada. Forte para algumas coisas e extremamente fragilizada para outras. E eu jurava, eu não queria ser igual a ela. Todo mundo quer ser igual à mãe, eu não. Eu não. Pois é, eu também não queria, por isso a gente é assim. Eu não queria ser igual a ela. Então, eu tracei a minha vida tentando ser, não uma outra pessoa, mas eu tentando ter uma história diferente da minha mãe. Esse foi o caminho que eu tracei para mim. Por isso eu não tive tempo de vivenciar as coisas que as outras pessoas que não viviam no meu universo tinham. Eu tive que viver uma história meio paralela. As suas filhas vão encarar que tipo de mundo? E você vê nelas crianças completamente diferentes de você? Não, as minhas Elas filhas... estão com que idade agora? 6 e 7. A Maria tem 7, a Laura 6. E por esses milagres da vida, elas são exatamente como eu. Com a única diferença que eu não queria ser a minha mãe e as duas querem ser a mamãe. Você é o grande exemplo delas. Mas elas são crianças muito parecidas comigo. Cada uma tem uma metade de mim. E assim, é muito lindo porque talvez a história que eu tivesse tido muita vontade de ter vivido com a minha mãe, hoje eu vivo com elas. A minha mãe era uma pessoa assim... maravilhosa, objetiva, prática, mas a mamãe não era uma pessoa de afetos. A mamãe não era uma pessoa, ai, minha filhinha, um beijinho para lá, um beijinho para cá. Não tinha demonstrações, não tinha carinho. A minha mãe era assim, detalhista, perfeccionista, como toda virgiana. Eu tinha que estar sempre linda, impecável, com a roupa mais bonita que ela mandava fazer na alfaiataria do meu pai. A gente era pobre, mas a gente vivia como princesas. Só que não tinha afeto. Seu pai era alfaiate? Meu pai era alfaiate. A minha mãe não tinha, assim, da orientação. Olha, a vida de uma menina é assim. Olha, você brinca assim. Olha, você não brinca. Não, a minha mãe, o mundo era dela, para ela. Nós tínhamos que fazer parte desse mundo de uma maneira asséptica. A gente não podia se sujar, né? Não podia brincar na lama. Tinha que estar sempre impecável. Negras, pobres, mas a sua mãe era dona de casa? A minha mãe era dona de casa, costureira, mas assim... A minha mãe era uma mulher muito bonita. E aí ela separou logo do meu pai. Eu era pequena, eu e a minha irmã. E a minha mãe viveu a vida dela sendo costureira. Ela teve... E infeliz? Ficou infeliz? Não. Mas como é que você sabe que ela estava feliz se ela nunca demonstrou assim, emoções? Ela passava, não felicidade, mas ela passava uma determinação que me impressionava. Ela não era feliz, mas ela também não era infeliz, né? Ela era uma pessoa que construiu a vida dela da única maneira que ela achava que deveria construir. E ela fez com que nós tivéssemos uma vida, graças a Deus, bem distinta da que ela teve. Mas não foi uma coisa pensada, não foi planejada. Ela educou a gente para ser criança livre, solta. A mamãe nunca disse se a gente tinha que ir para a escola, se a gente tinha que ir estudar, ela nunca sentou para fazer dever com a gente, ela não tinha esse tipo de preocupação. A preocupação é, fiquem bem arrumadas, limpas, bem educadas e vivam o que vocês quiserem. Isso, que é uma responsabilidade louca para uma criança. Por isso eu não tinha tempo de outras coisas, entendeu? Eu tinha que focar naquela coisa livre e correta. Porque é muito difícil explicar quando você não sabe a história. Assim,
Eu tinha uma avó que era a minha referência era a minha avó, a mãe do meu pai. E a minha avó via minha mãe exatamente dessa maneira que eu vejo, né? Era uma pessoa que ela gostava muito, parará, mas que ai, não sei o que, ela lamentava, ela não falava as coisas muito claras, mas ela dava dicas, né, de coisas. E eu fui vivendo assim, sempre com aquela imagem meio dúbia da minha mãe, e uma imagem meio, não era confusa, era dúbia, né? Não era confusa, era uma imagem clara, mas minha mãe era muito linda, essa é a primeira coisa que eu tenho assim na cabeça, muito, 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 muito. A minha mãe era deslumbrante, eu não digo assim uma negra deslumbrante, era uma mulher deslumbrante. E ela tinha consciência disso e levou a vida dela assim, não usando a beleza, mas tendo consciência da beleza e querendo preparar a gente para ser lindas como ela. Mas ninguém pode ser a sua cópia, né? Você não pode ser. Ela nunca mais se casou? Não, casou. Depois do meu pai, ela casou. Ela foi casada com o Zinho, um espanhol. Eles ficaram juntos quase 50 anos. Ele morreu tem 2 anos. Mas mesmo nesse intervalo até ficar com ele, a minha mãe era uma mulher que despertava paixões. Eu não tenho... Quer dizer, a minha mãe morreu, eu era tão nova que e tínhamos dificuldades com ela, que eu eu tive só filhos homens, eu não posso imaginar como deve se dar uma relação mãe com filha, mulher, nas fases, na adolescência, como é que se dá como é que se diz? Como é que se dá a competitividade, tudo, o amor, a competitividade, que deve haver algum momento que bate isso. Com a minha mãe não teve. Imagina, minha mãe tinha a vida dela. Imagina se ela se permitir que alguém competisse com ela, mas não. Se ela queria que vocês ficassem muito lindas, a própria imagem, quer dizer... Mas ela competia com ela mesma, não era com a gente. E depois, na medida que eu fui crescendo, aí é que tá, ela me ensinou a liberdade, né, Marília Gabriela? Então, logo que pude, eu fiquei livre de tudo, né? Livre dela, livre da família. Eu tentei viver a minha vida da maneira que eles me orientaram no início. Então, eu digo, acho que liberdade... você tem que ter uma certa responsabilidade, mas é ser livre mesmo, livre de tudo, de qualquer coisa que te prenda, qualquer coisa que te amarre, qualquer coisa que te incomode. Então, eu acho que eu aprendi a lição ao quadrado, ao cubo. Então, porque eles me deram uma ideia de liberdade, mas aquela liberdade da falta de movimento, da falta de condição de pensar que veio da escravidão. Essa era a noção de falta de liberdade que eles tinham. Só que quando chegou até mim, eu já estava num outro tipo de vida, num outro patamar, né, com outras informações. Outra era. E aí, essa liberdade se amplificou. E aí chegou uma hora que eu não tinha mais o controle da minha liberdade. Eu só sabia que eu era livre e que isso tinha que ser a qualquer preço, a qualquer custo. Só que, de repente, eu descobri que era um custo elevadíssimo e que não me ensinaram a pagar. Como? Em que momento que você percebeu isso, Glória? Em todos, porque eu nunca me enquadrei em nada, né, Gabi? Mas e como é que você percebeu? Quando é que você teve que pagar o preço por isso? Eu pago até hoje, porque eu sou sempre uma estranha no ninho, em qualquer circunstância. Eu não me enquadro em nada, eu não me enquadro em família, eu não me enquadro no trabalho. Eu não sei como é que eu estou na TV Globo há quase 40 anos, porque eu não sigo nenhuma cartilha. Eu respeito, mas eu não costumo fazer da maneira que as pessoas acham que eu devo fazer. Entendeu? Eu não sei... Assim, Você se ressente disso ou é só uma constatação? Eu tenho orgulho disso, para falar a verdade. Porque não adianta você... Assim, eu fiz terapia, eu acho que desde 18 anos. E aí eu descobri na terapia que tem coisas que não adianta, que não mudam. Você começa a tentar aprender a lidar com aquilo, mas você não vai mudar. E você também não vai melhorar. Você vai poder superar, mas melhorar não. Então, assim, eu hoje, depois de todos esses anos, eu sei que eu não vou entrar em competição, eu não vou entrar naquela corrida pelo poder, eu não vou querer o que é dos outros, porque isso a minha família não me ensinou.
E aí você fica muito ET, você fica muito fora. Porque você é um ambiente em que você tem que competir, você tem que querer ser mais e querer ser... Eu não consigo. E aí você paga um preço, porque aí parece que é um certo descaso, né? Que é Você fica deslocada a ponto. totalmente Você deslocada. don't fit, não é isso? É porque as pessoas te olham assim, mas como que ela não quer competir? Como ela não quer participar? Como ela não quer... Alguma coisa está errada, ela não é... E deve ter alguma coisa errada. Você está me descrevendo, apesar eu sei que você gosta de festa, a gente já se encontrou Adoro. muitíssimo. Eu sei que você tem amigos, mas você está me descrevendo uma mulher muito solitária. Mas eu sou. Eu tenho amigos, assim, eu tenho amigos de infância ainda. Mas, assim, eu não me fiz solitária. Espera aí, pensa bem a respeito disso. Deixa eu dar uma parada aqui, que já me deram um sinal. Que ela estava admitindo que ela é muito solitária, mas tem amigos desde a infância. Eu tenho os meus amigos, a maioria, né? Amigo de infância. Mas eu sou solitária, mas não é assim, eu não me fiz solitária. Eu acho que eu nasci solitária. Tem uma história, assim, a minha avó diz, a minha avó foi a minha parteira. E a gente morava numa casinha pobre que tinha aquelas telhas. E tinha uma telha de vidro que era meio rachada, só uma no meio. E a vovó dizia que eu tinha saído da cegonha, tinha me deixado por ali. Aí depois ela falou que não era cegonha, que era parteira. Aí eu falei, mas por que só tem uma telha de vidro e as outras todas são de como é que chama? Barro. Ela Cerâmica. disse, Glorinha, é porque você é a única pessoa especial nesse mundo, por isso que você veio naquela telha de vidro. Isso a minha avó dizia isso desde pequenininha. A minha avó era muito ligada a mim. Então, assim, eu não me fiz solitária. Aquela telha, para mim, eu digo, bom, se só eu nasci dali, é porque eu não sou igual a ninguém. Eu digo, por que todo mundo nasceu das telhas em voltas e eu só daquela ali? Então, por que eu sou diferente? Eu me sentia, depois que eu aprendi a história do patinho feio, eu me sentia o patinho feio, só um patinho feio que nunca ia virar um cisne, você entendeu? Era uma coisa que, assim, eu era sozinha mesmo na escola, com os meus amigos. Eu via, né, quais eram as preocupações, os desejos, as ansiedades, as expectativas, e não era nenhuma ansiedade minha, nenhuma expectativa minha. Tudo que eu tinha internamente era diferente daqueles sentimentos deles. Aí eu comecei a descobrir, eu digo, gente, eu não sou igual, eu tenho alguma coisa esquisita. Você, em algum período da sua vida até agora, se identificou mais? Você viaja tanto, acho tão lindo ter a oportunidade de juntar trabalho com esse tipo de conhecimento de outras culturas, outros horizontes. Eu acho uma maravilha. Você, nessa sua vida, e mesmo aqui no Brasil, você se identificou em algum momento mais com um determinado grupo? E por quê? Assim, eu me identifico com os indianos. É? Eu fui 6 vezes à Índia, morei lá 2 meses fazendo um trabalho voluntário com monges, mendigos e crianças. E, assim, eu me identifico com os indianos pelos contrastes deles, pelas contradições, né? Eles têm aquela coisa, todo mundo vai para lá em busca do conhecimento interior, da espiritualidade, do crescimento, né, pessoal. E eles mesmo vivem em conflitos entre eles. Eles têm castas, eles têm uma violência inominável, né? É o país, talvez, que tenha mais estupros no mundo e sempre estupros coletivos. Então, essa contradição me fascina. Essa busca por um aperfeiçoamento, você sendo totalmente irregular, me encanta. Então, assim, a primeira vez que eu fui para a Índia, eu fui em busca do colorido. Aí, cheguei lá, vi que existe, lá é o país que tem ainda o maior número de casos de hanseníase, né, a lepra. Então, você via aquelas mulheres, aquelas pessoas lindas de longe, coloridas, quando chegava perto, falta um pedaço da orelha, falta um pedaço do nariz. Aquilo me deu, assim, a sensação exata da realidade. A realidade é isso, tudo pode ser bonito e colorido, mas faltam pedaços. E eu acho que são esses pedaços que a gente precisa preencher. Você não vai preencher com cirurgia, mas você vai preencher com sabedoria. E eu achei que a Índia era o lugar que podia me dar isso por essas faltas, né? Por essas... não eram cicatrizes, mas por essas mutilações.
E aí fui a primeira vez, na segunda vez eu já fui para as montanhas, achando, digo, vou ver um outro país. Aí nas montanhas é a mesma coisa, você vê aquela imagem linda das montanhas de chá, com aqueles fardos enormes. Aí quando você vê embaixo do fardo, estão aquelas mulheres frágeis carregando 100, 150 quilos de folhas de chá nas costas. Então, na Índia, sempre você tem esse contraste. Aí você vê quem quebra a estrada, quem quebra a pedra, são as mulheres, né? Então, é um país que eu me vi ali. Eu sabia que, para muita gente, as pessoas tinham uma imagem minha, assim, uma pessoa da festa, nananana, mas não sabiam as mutilações que eu tinha por dentro, você entendeu? Então, a Índia sempre me encantou. Eu me identifico profundamente, primeiro, por causa dessa coisa da divisão de castas. Você nasceu intocável, você vai morrer intocável. E aí, como a minha trajetória de vida é a superação, como eu te falei, então eu sabia que se eu nascesse na Índia, eu ia nascer intocável, mas eu não ia ficar intocável. Então, esses desafios que eu via lá, cada coisa, é que me encantava e me encanta até hoje. Eu, sempre que posso, a primeira coisa que eu quero fazer agora é levar minhas filhas. Eu acho que... Você acha que elas estão na idade já de conhecer a Índia? se eu tivesse ido para lá de bem pequenininha... compreender a Índia. Eu acho que vão, porque... elas já compreendem um pouco as histórias através de mim, né? Então, eu acho que se elas forem à Índia pequenininhas, elas vão vencer, assim, mais rapidamente etapas que eu demorei muito mais tempo, ou que eu demorei quase uma vida inteira para vencer, Gabriela. Eu acho que a Índia é um lugar para fortes. Na Índia, você não tem... Porque você tem que aprender a conviver com o cheiro do morto, o cheiro da carne cremada, queimada, que isso você encontra por todas as cidades, eu me arrepio só de pensar em todo o país. Você tem que aprender a conviver com a beleza e com o terror. Você chega num crematório e está lá caindo aqueles pedaços de dedo, não sei o quê, e ao mesmo tempo você vê aquelas pessoas lindas, coloridas em voltas, que não choram. Então são essas coisas da Índia que, assim, me instigam. Eu acho que se eu tiver um pouco mais de coragem, eu acho que eu termino os meus dias lá. Eu acho que eu vou demorar na Você Índia. não acha o Brasil um pouco parecido, de alguma forma, com isso que você me descreveu, que você encontrou na Índia, essas diferenças sociais? A mulher, por exemplo, nós estamos falando do mês da mulher. Estamos aqui duas mulheres que fizeram uma carreira, não é? Duas mulheres que venceram sozinhas, vamos usar essa expressão, Claro, mas é mas é isso verdade. mesmo. Mas você acha que mudou muita coisa para a mulher no Brasil? Não mudou quase nada. Eu acho que assim, muda o rótulo, né? Muda a aparência. E claro, como hoje você tem mais mulheres, aí se você vê mais algumas em pontos chaves, parece que mudou, mas não mudou. Vou te dar um exemplo. Eu estou na TV Globo há quase 40 anos. Pela primeira vez, eu vi uma mulher ser diretora de jornalismo, a Silvia Faria. Eu falei com ela, quando saiu o anúncio, Silvia Faria, eu falei, olha, eu estou feliz e orgulhosa, porque eu achei que eu ia morrer sem ver uma mulher diretora de jornalismo. E olha que as mulheres estão no jornalismo aí há anos. De quando a gente começou para cá, eu comecei com a Alice mulher. Maria, entendeu? Então, também. assim, e você vê, tem hoje mulheres em postos, tem a Cristiana Souza Cruz, que dirige o escritório da Globo em Nova York, mas isso é uma coisa mais recente. E olha que a Globo é um exemplo de modernidade, é um exemplo de integração. Agora, você imagina o resto. Não tem. Posso fazer uma pergunta? Pode. Não sei se te incomoda, mas eu tenho certeza, eu acho que não. Não existem negras, nem na política, raríssimas, na TV, profissionais reconhecidas, empresárias. Na sua opinião, por quê? Estou falando de país. Não, né? então, por causa do preconceito, por causa do racismo. Você acha que segue? Mas segue cada vez mais forte. Você vê o que acontece nos campos de futebol. Olha só, eu entrei na TV Globo e, assim, eu tenho orgulho de dizer que a Globo é talvez a única TV no mundo, se você olhar nas outras, no mundo não, no Brasil, se você olhar nas outras, não tem preto praticamente. A Globo temos eu, tem a Dulcineia, tem a Zileide, tem o Heraldo, que apresenta o Jornal Nacional. Mas desde que eu comecei, se você vê até hoje,
tem repórteres, tem mais uma ou duas meninas negras lindas, aquela coisa toda. E aí, se você vê, nesses quase 40 anos, quantos profissionais, loiros, brancos, morenos, surgiram? Inúmeros. É verdade. Quantos negros? Não tem. Não tem chefe negro. Começa por aí. Se você não tem chefes negros, é fácil. Por exemplo, vamos eu e você fazer um teste para o jornalismo. O chefe é branco, óbvio. Se nós duas tivermos a mesma capacidade, o mesmo currículo, você vai ser escolhida. É óbvio. Você acha que ainda é assim, Acho definitivamente? não, eu tenho certeza. Quando eu olho para a Glória e começo a falar da questão do negro, eu falo com muita naturalidade, porque essa é uma nomenclatura que também gera polêmica loucamente. Você foi a mulher que disse, e eu falei, olha que maravilhosa. Um tempo atrás, eu acho que você foi homenageada e você disse, eu sou negra, eu sou negra, e porque tem gente que não gosta. Virou pra gente uma coisa muito atrapalhada. Não, porque assim, hoje tem essa coisa do politicamente correto. É. Então você não pode falar crioulo, negro. As pessoas estão preocupadas a nomenclaturas e não ao conteúdo. Então não adianta você dizer assim, politicamente correta, você é uma pessoa afrodescendente. E daí? O que significa afrodescendente? O que significa, Quase exatamente. todo mundo é afrodescendente, ou todo mundo é afrodescendente. Então, assim, você querer mudar a dor ou o sentimento através de uma palavra é ridículo. Eu vou sofrer menos se você me chama de afrodescendente, ou negra, ou crioula. Você só não pode me chamar de mulatinha, de marronzinho. Não pode. Agora, se você, Glória, negra, tá bom. Se você me chamar de neguinha, como tem várias pessoas que me chamam de uma maneira carinhosa, não é uma ofensa, não é uma coisa pejorativa. Não chamam as pessoas de loirinha. Só que hoje virou um absurdo as pessoas quererem mudar a história ou o sentimento mudando o nome. Mas que lindo você falar isso. Eu Uma concordo com burrice, você. Gabriela. Não existe. Eu vou ficar menos humilhada se você me tratar mal e disser que eu sou afrodescendente? Buraco é mais embaixo, É essa muito antiga mais, expressão. muito não é isso? mais, Não muito é mais. não está na nomenclatura. Você foi a primeira mulher conhecida, famosa, negra, a usar a Lei Afonso Arinos. Fui a única, não nem conhecida nem desconhecida. Quando eu usei, foi a primeira vez que a lei foi usada no Brasil. E como é que foi isso? Eu fui num hotel com um amigo, um hotel ali de Copacabana, um amigo que é um casal, eu sou amiga dos dois, e o Phil estava aqui no Brasil, e eu fui visitá-lo no hotel para levar uns presentes para a Neise, a mulher dele. E o cara do hotel disse que, olha, que comigo ele só podia entrar pela porta dos fundos. Aí ele perguntou, por quê? O inglês? Ele falou, o que houve? Mas por quê? Ele disse, não, porque negro não pode entrar. Aí ele disse, não, ela vai entrar sim. Eu falei, não vou. E chamei a polícia. E foi a primeira vez que se usou a Lei Afonso Arinos no Brasil. E só que eu lembro que mesmo nessa época, teve gente que disse, mas como? Nós estamos falando de que ano, mais ou menos? Isso foi 70 e alguma coisa. E aí teve gente que dizia assim, mas imagina, ela ia entrar com um cara no hotel. Tipo assim, estava certíssimo, não podia deixar. Então, você vai ver... Quer dizer, os juízes de sempre estiveram aí, sempre vão continuar. Sempre vão continuar. Marília Gabriela, a cada vez que eu faço uma reportagem, a cada vez que a gente discute sobre isso, é tão claro que o racismo não mudou em nada no mundo e muito menos no Brasil. No mundo, você acha? Eu acho não, eu tenho certeza absoluta. Não acabou ontem ou semana passada, sei lá, alguns dias atrás, um apresentador de uma rádio, de uma TV hispânica nos Estados Unidos, ele disse que a Michelle Obama parecia que a Michelle Obama teve uma mudança de aparência tão grande que foi o fenômeno parecia do planeta dos macacos. Eu vi isso. E a mulher do presidente. Que loucura isso. Os críticos... E um hispânico que sofre de preconceito mas no mesmo quanto país. mais preconceito você sofre, mais preconceituoso você é. Você tem o exemplo dos porteiros, né, a maioria nordestinos, quando você vê uma empregada que vai entrar no prédio, ele manda a empregada ir pelos fundos. Porque é aquele negócio, ele acha que ele está acima dela. É uma lei da compensação. Exatamente. Então, assim, cada dia eu tenho mais certeza, porque o racismo
você não termina ele com lei. Não adianta você dizer, olha, é proibido a partir de hoje você discriminar as pessoas. E daí, o que você tem dentro? Você vai botar lá no papel? Não. O racismo é uma coisa que a gente vê no olhar. Olha, se você vier a 5 quilômetros de distância e eu olhar para você, eu sei que você é racista ou não. Não tem dúvida. E as pessoas hoje, é assim, aqui no Brasil é pior, porque as pessoas têm vergonha. Vergonha não. Não tem consciência. Não tem coragem de demonstrar claramente o racismo, só com algumas exceções. Às vezes a coisa explode, aí você vê como a mulher aqui em São Paulo, num shopping, que chegou para o cara, eu não sei se o cara passou à frente dela, seu negro, sem vergonha. Então, quando você não consegue controlar a sua emoção, aí o racismo aparece com a cara que ele tem. Mas, normalmente, as pessoas tentam disfarçar. Ou acham que não tem, não é? Eu não sei dizer. Quem não tem, não tem. Quem tem, tem. Vou te dar um exemplo. A Thaís Araújo, quando foi protagonista de uma novela, a última novela que ela protagonizou, bom, podia ter crítica a favor ou contra, gostar ou não gostar, mas o que veio em cima da Thaís, 90% era por preconceito. Como uma negra pode estar sendo a protagonista de uma novela do horário nobre? Isso é uma coisa... Eu, quando fazia o Fantástico, 10 anos que eu apresentei o Fantástico, eu volta e meia recebia uma cartinha, dizia, você não tem vergonha de estar sentada aí apresentando esse programa com tantas brancas querendo estar no seu lugar? É mesmo? Eu cansei de receber. Então, o racismo é uma coisa muito mais violenta e muito mais forte, porque ele pode te paralisar. Se você não tiver uma estrutura, como é que eu vou te dizer? Um arcabouço ali bem instalado. Uma estrutura sólida. Você paralisa e você deixa de viver. Eu recebo cartas ao mesmo tempo assim de milhares de meninas e meninos negros dizendo, olha, eu vou chegar onde você está, eu quero ser igual a você. Só que onde é que eles estão? Ficam na tentativa. As suas filhas são muito novinhas, mas você, por exemplo, prepara-as para isto que você diz claro. Não tem solução? Ah, claro, porque eu não fui preparada, né? Eu tive que ir me preparando ao longo das vida. Porradas, literalmente. E as minhas filhas não. Por exemplo, eu vou te dar... Aconteceu há pouco tempo, nós fomos no batizado. A gente vive num mundo branco. Ela estuda na escola americana, que é o lugar que tem realmente a maior diversidade que eu encontrei. Ela tem amigas japonesa, norueguesa, senegalesa, pá. Mas ela vai no teatro, só tem branco. Vai nas festinhas das amigas, só tem branco. E aí nós fomos, no início do ano, no batizado do filho da Regina Casé, do Rock, que é um menininho negro, gracinha. Lindo. E nós chegamos lá, a casa da Regina é o exemplo da diversidade, da mistura. Então tinha negro, judeu, branco, todo mundo. E no início as minhas filhas não queriam ir. Ah, mamãe não quer ir nessa festa, não quero. Aí foram. Quando elas chegaram lá, que elas viram aquele bando de gente misturada de tudo quanto é tom de pele, de tudo quanto é tonalidade, e elas brincavam, aí eu falei, vamos embora. Aí a Maria, de 7 anos, falou, mamãe, não, eu não quero ir embora, mamãe, eu quero ficar aqui para sempre. Eu falei, mas como ficar aqui para sempre, Maria? Mamãe, aqui tem todo mundo misturado. A minha filha é de 7 anos. Eu chorei, chamei a Regina na hora e pedi para a Maria repetir para ela. E a Maria repetiu e a Regina chorou. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha, agora nós vamos ter na Globo 3 novelas que focalizam a favela. Sim. Não sei de que forma, pode ser comédia, eu não sei. Eu estou falando, são 3 novelas, 2 das 9 e uma das 7. O que quer dizer isso, você acha? Porque aí é inevitável. Eles têm que trabalhar com negros. Não estou dizendo que nas favelas só existam negros morando. Sim, mas tem que trabalhar. Não, mas tem que trabalhar. Mas, assim, você tem que lembrar, quer dizer, não é uma coincidência, é uma necessidade de integração, de falar a língua da população, né? Os meios de comunicação começam a entender que o Brasil é feito de uma diversidade enorme. Então, você acha que isso vai ajudar? Não sei se vai ajudar, mas eu acho que vale como tentativa de visibilidade, porque o grande problema é que nós, negros, não temos visibilidade. Você não consegue falar. Se você faz uma coisa, se você denuncia um ato de racismo, se você tenta qualquer... Você tem um abafa. Dificilmente isso repercute, entendeu? Porque só vai repercutir aquilo que interessa a você, aquilo que dói em você também. Então, se você não é negro, dificilmente você vai se sensibilizar com uma causa negra, a não ser
que você tem uma grandeza enorme e que você já tenha superado essa bobagem da casca, né? Quando você sai disso, aí você vai ver de uma maneira maior. É a mesma coisa, é o problema da idade, é o problema da velhice. E quando você ultrapassa isso, você está num outro patamar. Mas as pessoas, de maneira geral, não. Então, eu acho que é uma tentativa absolutamente coerente e válida. A gente tem que colocar na TV a cara do Brasil. Então, essa coisa da novela, eu acho que pode abrir um universo maior. Mas só que você vai ver, saber, é assim, a novela vai ser retratada na ficção. Então, não é a realidade. Então, assim, você pega, de repente, o pano de fundo da novela, mas para tratar de tramas que não sejam necessariamente com negros. Então, o que acontece? Entendi. O circo continua igual. Eu entendi. Não muda. Se você fosse agora, nesse momento, escolher um lugar para viver com as suas filhas, para que elas crescessem numa sociedade mais justa, que país você escolheria? Numa sociedade mais justa, Estou dizendo que sem preconceito, uma sociedade qualificada. eu ia procurar o paraíso, porque na Terra não existe esse lugar. Não existe. Olha, eu conheço praticamente o mundo inteiro. É muito difícil, é uma coisa cultural. Você vê nos Estados Unidos, você tem um presidente americano e que é o tempo todo criticado, que é o tempo todo ridicularizado. É verdade. E é um presidente da maior nação do planeta atualmente. Se com ele acontece isso, num país em que se diz de oportunidades iguais para todos, e é verdade, porque a prova é que ele está lá, se lá acontece isso, você imagina no resto do mundo. Ele não só está lá, como ele está aprovando leis que favorecem outros segregados da sociedade, Exato. a saber, os latinos. Ele está apoiando os outros, mas ele mesmo... Ele não tem apoio. É uma loucura. E temos que falar imediatamente, sem muito mais firula, porque eu tenho perguntas para fazer. Tomei conhecimento recentemente de uma história sua, a gente se conhece há trocentos anos e eu não conhecia. O general Figueiredo, o último militar, vamos dizer, do período de exceção no poder, o presidente, não gostava de você, é verdade isso? Que vocês tiveram um embate? Ele nunca me suportou. Ele me chamava daquela neguinha da Globo. Você viu o que é o racismo. Nossa! E por uma coisa muito boba, porque quando ele foi indicado presidente, aí nós fomos cobrir. Era na época do filme, que você lembra bem. Éramos eu e Ricardo Strauss. E aí ele fez aquele discurso famoso, para manter a democracia, eu prendo, bato e arrebento, não sei o quê. Só que quando ele falou isso, acabou o filme. Nós tínhamos aquela época dos 200 pés de filme. Acabou o filme e eu fui lá. Presidente, pelo amor de Deus, o senhor pode repetir, porque o nosso filme acabou, eu não vou repetir. Eu falei, presidente, é o Jornal Nacional, a TV... Não, era o Fantástico, isso era um domingo. Falei, estou lhe pedindo, por favor, a gente já trocou o filme, rapidinho, só o senhor dizer essa... Minha filha já disse que eu não vou falar. Mas sou o presidente, né? É a maior televisão do país. Eu já falei com o sujeito, verbo, predicado, objeto direto, que eu não vou falar. E bateu na mesa. Eu falei, desculpa, então o senhor volta para a escola, porque eu não lembro agora, mas era que não existia... Não pode ter falado isso. Porque não existia mais na língua portuguesa, eu acho que era o objeto direto, era uma coisa assim. Eu falei, então o senhor volta para a escola, porque o senhor não sabe, como presidente, eu deveria saber que não existe mais o predicativo direto, eu não lembro mais. E aí ele, tira esta menina daqui. Que ele não podia nem falar era mulher, porque eu tinha 17 anos, 18. Tira essa menina daqui. E a partir daí, quando eu chegava para cobrir a solenidade da presidência, que eu cobria a presidência, ele mandava me deixar muito longe. Só que os seguranças dele já eram os mesmos seguranças da época do gás, eu parará, e gostavam de mim. Eu sempre conseguia ficar na frente, no primeiro lugar. Quando ele me olhava, ele se transformava e mandava me retirar. Isso até o fim dos dias dele. É mesmo? Eu acho que era uma demonstração de Deus o tenha onde ele estiver, que Deus o proteja, mas era uma demonstração, mais do que de racismo, de machismo. Eu acho que por aí, acho que mais por aí. Ele era difícil. Porque, afinal de contas, você o contrariou, foi Sim, isso? Claro. Foi isso, uma mulher contrariando um general presidente de uma república em estado de exceção. E quando ele tinha acabado de ser indicado presidente. Então, era uma ousadia que ele não suportou. Você
está escrevendo ou vai escrever um livro que, pelo que eu entendi, não são memórias, mas são reflexões através de passagens da sua vida, é isso? É isso, eu estou escrevendo junto com o Marcel Sotomayor, porque não dá tempo de eu escrever sozinha, mas assim, eu estou querendo mostrar um pouco dessa minha visão planetária, né? Porque eu acho que o mundo e a vida vai te transformando, vai te dando lições. Eu nunca esqueço uma coisa que o Pedro Nava falou para mim uma vez, que ele dizia assim, que a experiência é um carro com farol ligado, só que voltado para trás. Quer dizer, não vale para nada. E isso é uma coisa que eu nunca esqueci. Então, esse livro é uma tentativa de eu mostrar o que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E uma tentativa de mostrar que quanto mais você aprende, menos você sabe. Porque uma lição normalmente elimina a outra, porque você não acumula coisas. Por isso que a gente repete os mesmos erros, por isso que tem guerra, por isso que a gente ama da mesma maneira, por isso que a gente tem as mesmas emoções. Porque se realmente a sabedoria funcionasse, todos nós seríamos realmente sábios e jamais a gente repetiria erros. E o ser humano vive para repetir erros até a hora que morre. Por que você acha? Porque eu vejo isso ao longo da vida, ao longo dos lugares. Olha só, qualquer país que você vai, as pessoas brigam, vivem, morrem e matam pelos mesmos sentimentos. Amor, poder, dinheiro, ódio, ciúme, sexo. Não muda. Em qualquer língua, em qualquer religião, em qualquer espaço que tenham 2, 3, 4 seres humanos, é assim. Você não seria a natureza contrariada? Nós não somos apenas mais um animal na natureza e que deveríamos estar reagindo a sentimentos básicos, só que, de repente, cresceu-nos o polegar. Não é uma natureza contrariada e que vai ficar a vida inteira trazendo um desconforto em tudo nosso? Eu subi o Himalaia. Aí encontrei várias senhorinhas de 100 anos, 80 anos, né? Aí começava a entrevistar e, de repente, aquela coisa de mulher. Eu olhava aquele brinco lindo, aqueles brincos que eu sabia que tinham centenas de anos e que, para mim, eu dava vida para ter. Eu dizia, você não quer me vender? Ela olhava para mim, não, esse é meu, você não quer me dar o seu? A mulher do alto da montanha, com a mesma reação que nós duas teríamos. Então, assim, independente da cultura, independente da educação, independente da religiosidade, os sentimentos humanos são básicos. Só que a gente faz terapia, a gente vive, a gente chora, a gente tem depressão, a gente toma remédio. E não consegue não consegue perceber, e não consegue perceber isso, que é tudo igual. Infelizmente. E que passa? E que passa, Gabriela, e que passa, graças a Deus, porque senão a gente não sobreviveria. Ô, lindona, você está sobrevivendo lindamente. Muito obrigada pela entrevista. Qual é a frase ou pensamento ou o que você queira dizer hoje para mim aqui? Eu acho que, o que eu ia dizer? Que talvez não tenha nada mais importante na vida do que você aprendeu com os filhos. Seja que lições forem e de que maneira elas vierem. Eu acho que o filho vem no mundo para nos ensinar, venham eles de onde vierem. Isso é que eu acho que é a minha vida. Dá um beijo nas filhas lindas, tá? E volta mais rápido dessa vez. Gente, o tempo passa rápido demais. Meu Deus do céu! Tudo passa, inclusive o tempo. Tchau, you. querida. Parabéns pelo mês. Conversei com a jornalista, apresentadora Glória Maria e até mais. A gente se encontra aqui na próxima semana. Tchau. Would you hold your umbrella in the rain for me? Would you show me good old-fashioned chivalry? I might get swept up just like an ingenue, but could I, should I with you? If I kept